Bem, senhoras e senhores, para o próximo painel, que abordará o tema Poder Público em Juízo, convidamos o moderador, Dr. Rodrigo Becker, a doutora Janaína Noleto, a doutora Ana Karenina e a doutora Renata Cortez. Olá a todos, bom dia. Já um segundo bom dia, né? Porque vocês tiveram o primeiro bom dia da primeira palestra, então já vai para o segundo bom dia. Em primeiro lugar, saudar especialmente a ministra Nancy, que aqui nos dá a honra de não só dar o nome ao evento, como também de assistir as palestras e participar efusivamente do evento. Muito obrigado, ministra. E quero parabenizar a organização, todos que tiveram uma parcela de participação nisso, Rita, a Escola da AGU, Vitor, que está aqui, mas eu quero fazer um agradecimento a essa organização, em especial uma pessoa que eu gosto muito e que me ajudou bastante na minha vida acadêmica, a professora Daniela. Fica aqui o especial agradecimento e ao convite da Rita, ao seu convite, e esse evento que está sendo maravilhoso. Eu estou bem feliz, eu acho bem legal, e a homenageada faz mais do que jus a isso, até porque ela nos traz cada dia, cada semana, ela nos traz algumas lições de processo civil no STJ, e sempre tem alguma coisa interessante, ou sempre tem alguma coisa importante no informativo do STJ, lá da ministra Nancy. Então, parabéns, ministra, pelos seus votos. E, sem maiores delongas, vamos dar início a esse painel, um painel sobre o poder público em juízo, e eu tenho aqui três grandes processualistas, três grandes amigas, e que vão se dividir para falar cada um pouquinho sobre algum tema de poder público em juízo. A gente vai começar com a professora Renata Cortez, que é mestre em Direito, ela é professora de processo civil lá em Recife, membro do IBDP e da ANEP, e ela é tabeliã e registradora lá no estado de Pernambuco, com quem eu tive a honra de dividir um artigo. Há pouco tempo a gente escreveu um artigo juntos num livro sobre juizado especial, e eu passo a palavra desde já a ela, para ela falar um pouco sobre esse tema que ela domina muito, que é juizado especial e fazenda pública. Renata. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer imensamente ao convite para participar de mais esse Congresso Mulheres, dizer que é uma grande honra fazer parte da Comissão Geral do projeto, que é um projeto que tem revelado e integrado mulheres processualistas de todo o Brasil. Agradeço à Comissão Geral, de que faço parte, mas em nome da minha querida amiga Rita Nolasco. Agradeço também, na verdade, cumprimento os meus amigos, né, com os quais eu divido esse painel, e quero dizer, já disse pessoalmente à ministra, mas dizer a todos da nossa honra de tê-la participando ativamente do nosso Congresso. Realmente é indescritível, né, os comentários em todos os grupos, nos corredores, todas nós e todos nós estamos muito emocionados e felizes com a sua presença aqui nesse evento. Pois bem, a temática que resolvi tratar aqui no Congresso hoje, Poder Público em Juízo, que é uma temática que de fato me afeta, é uma temática que surgiu de um debate num grupo de WhatsApp, do nosso grupo da ANEP, da Associação de Professores de Norte-Nordeste de Direito de Professores de Processo. Surgiu de um debate, uma colega colocou uma pergunta, que é justamente a pergunta que a gente trouxe aqui para debater, que é por que não cabe, ou se cabe ou se não cabe, recurso contra a sentença terminativa nos juizados especiais. E aí começou o debate, né? Então eu participei do debate ativamente com outro colega nosso que é juiz federal, um juiz federal, além de amigo pessoal, é um grande processualista, que é Frederic Kohler, e ele de um lado e eu do outro do debate, e aí eu pensei em trazer essa temática, não apenas, embora seja uma temática que eu acabei de literalmente me debruçar sobre ela, porque surgiu desse debate recente no grupo do WhatsApp, mas não apenas para trazer as minhas considerações iniciais, repito, sobre o tema, mas também para instigar os nossos pares a pensarem também sobre ele. Pois bem, qual é
a divergência, qual é a grande questão aí sobre a impossibilidade ou possibilidade de interposição de recurso contra a sentença terminativa nos juizados especiais federais? É que a Lei 10.259, que regulamenta os juizados especiais federais, no seu artigo 5º, ela estabelece que, exceto nos casos do artigo 4º, somente será admitido o recurso da sentença definitiva. Mas uma primeira leitura desse artigo isoladamente pode levar, de fato, à interpretação de que, ora, qual é o contrário de sentença definitiva? Sentença terminativa. Logo, só cabe recurso se a sentença for definitiva, ou seja, se resolver o mérito. Se a sentença não resolver o mérito, não caberia recurso. Mas esse artigo ele vem logo após o artigo 4º, que trata da possibilidade de concessão de medidas cautelares nos juizados especiais federais, e ele vem logo em seguida. Então, existem duas interpretações aí. Essa primeira que eu mencionei, no sentido de que, como o dispositivo fala em sentença definitiva, então só caberia recurso contra a sentença de extinção do processo com resolução do mérito. Logo, não caberia recurso contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Mas uma outra interpretação é de que, na verdade, isso aqui não passa de uma má técnica legislativa e de que o dispositivo artigo 5º foi utilizado muito mais como decorrência do artigo 4º, no sentido do definitiva se referir à decisão final. Então, no sentido de que não cabe recurso contra a decisão interlocutória que não se amolde ao artigo 4º. Cabe recurso contra as decisões relativas à tutela de urgência. Fora desse contexto, só cabe recurso contra a decisão final. Então, há uma outra interpretação que entende que o definitiva, aqui foi só uma técnica legislativa, então não seria o contrário de terminativa, seria, na verdade, sinônimo de decisão final. Pois bem, na doutrina tem prevalecido, de fato, entre aqueles que estudam juizados especiais, esse primeiro entendimento, de que não cabe recurso contra sentença terminativa nos juizados especiais federais. Porém, esse entendimento começou a evoluir na própria jurisprudência dos juizados, no sentido de que nem toda sentença terminativa, porque qual o raciocínio? Não tem problema nenhum, não há nenhum prejuízo para a parte, porque extinto processo sem resolução do mérito, a parte pode repetir a demanda. Então, seria esse o raciocínio de quem defende que não há prejuízo. Mas aí o prejuízo começou a ser identificado, porque existem situações de sentença terminativa em que você não tem como repetir a demanda da mesma maneira, a demanda idêntica à anterior. Então, começou-se a entender que seria possível, sim, então já abrandando essa interpretação mais rígida, de que seria possível, sim, a interposição de recurso contra a sentença terminativa, mas apenas nas situações em que a sentença terminativa implicasse na impossibilidade de repropositura da mesma demanda, e também se considerava que seria cabível nas situações em que houvesse negativa de jurisdição, que na prática, o que a gente percebeu é que dá quase no mesmo. São poucas situações que se enquadram numa situação e não se enquadram na outra. As únicas que eu pesquisei, que eu encontrei, que seriam só negativa de jurisdição, seriam algumas situações de extinção do processo por falta de juntada de documento pela parte. Tanto esse entendimento foi relativizado que houve a aprovação de um enunciado no FONAGEF, enunciado número 144, que diz que é cabível recurso nominado contra a sentença terminativa se a extinção do processo obstar que o autor intente de novo a ação ou quando importe negativa de jurisdição. Mas, como disse, sempre houve quem entendesse que nunca houve esse impeditivo, que, na verdade, era uma má técnica legislativa e que caberia, sempre foi cabível, sempre era possível a interposição de recurso contra as sentenças, sejam de natureza definitiva, sejam de natureza terminativa. Pois bem, nesse caminhar, entrou em vigor a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em 2009, entrou em vigor a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que praticamente reproduziu os artigos 4º e 5º da Lei dos Juizados Federais, mas fez algumas modificações. No artigo 3º, que equivale ao 4º, estabeleceu que cabe também tutela provisória nas situações de tutela antecipada. E no parágrafo 4º, que equivale ao parágrafo 5º, corrigiu o problema contido lá na Lei dos Juizados Federais. Colocou que cabe recurso contra sentença. Então, nos juizados especiais da Fazenda Pública, cabe recurso contra a sentença. E aí, a prevalecer a primeira interpretação, o primeiro entendimento, então, nos juizados especiais federais, que são da Fazenda Pública federal, não cabe recurso contra a sentença terminativa. E nos juizados especiais da Fazenda Pública estadual, cabe. Pois bem, então, a nosso ver, essa posterior legislação, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual, apenas
demonstra que, de fato, houve uma má técnica legislativa. O ideal seria que a lei dos juizados especiais da Fazenda Pública tivesse corrigido o texto da lei dos juizados especiais federais. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Às vezes por esquecimento, às vezes por intenção. Aí não dá para a gente saber qual o motivo de ter havido a inserção, a modificação desse dispositivo na lei posterior e a não correção do anterior. E aí o que é que acontece? Aí a gente vai pesquisar a jurisprudência. Nós entendemos que essa diferença de tratamento do jurisdicionado que atua contra a Fazenda Pública Estadual e que atua contra a Fazenda Pública Federal viola uma série de princípios e garantias de ordem constitucionais, inclusive previstos na própria sistemática dos juizados. Viola a razoável duração do processo, viola a celeridade, viola a economia processual, viola a isonomia. Como é que eu tenho litigantes que atuam contra o poder público e podem, numa seara de juizado, recorrer e na outra não? Pois bem, e aí a gente vai, e assim, quando a gente pensa em princípio da isonomia, a gente já vai logo pensar no critério diferenciador. Qual seria o critério diferenciador? Qual o motivo lógico, racional, que justificaria o tratamento diferente daquele que atua em face da Fazenda Pública Federal e daquele que atua no que diz respeito ao cabimento de um recurso? Eu não consigo identificar qual seria esse critério que justificasse essa distinção de tratamento. Pois bem, e aí a situação piora quando você começa a pesquisar a jurisprudência. E aqui eu deixo bem claro que foi uma pesquisa inicial. Eu fiz essa pesquisa nos sites dos TRFs, na jurisprudência das turmas recursais. Então, eu ainda não consegui fazer uma coleta suficientemente aprofundada, mas da minha coleta inicial, o que facilmente eu percebi é que, me parecia, quando a gente discutiu no grupo da ANEP, parecia que era pacífico o entendimento de que nos juizados especiais federais não cabia recurso contra a sentença terminativa. No entanto, não foi o quadro que eu encontrei quando eu fui pesquisar a jurisprudência. Você tem, no TRF da 5ª Região, o entendimento pacífico de que fato não cabe, que é de onde é o nosso colega Frederico Kohler. Mas nos juizados especiais da 3ª e da 4ª Região, as decisões são as que eu encontrei, todas no sentido de que é cabível indistintamente. Não é só naquela hipótese de quando a terminativa impedir a repropriação. Não. Cabe contra a sentença terminativa, ponto. No da 3ª e no da 4ª. No da 1ª e da 2ª, eu já encontrei decisões nos dois sentidos. Então, veja, piora a violação ao princípio da isonomia, porque você tem, no âmbito dos juizados, decisões no sentido, decisões no outro sentido. É importante ressaltar que é uma outra temática que eu gostaria de trazer, mas que, evidentemente, o tempo não caberia, que é uma temática que não só abrange, que não só afeta os juizados especiais federais, por isso que eu também não quis trazer, mas que nós não temos mecanismo de uniformização, de interpretação da lei a respeito de matéria processual nos juizados especiais. Nós não temos. As turmas de uniformização, elas não uniformizam questões de direito processual. Não há nenhum mecanismo para uniformizar. Nem mesmo o pedido de uniformização para o STJ. Também se restringe a direito material. O IRDR, que seria, a meu ver, o único caminho, já tem entendimento de alguns TRFs no sentido de que o IRDR, em juizado, só pode versar matéria de direito, questão de direito material. Ou seja, nós não temos como uniformizar, não existe nenhum instrumento. Desconheço, se houver é importante, alguém pode dizer, já estou caminhando para o final. Mas desconheço. Então, você tem essa situação, que isso é o mínimo, para dizer o mínimo, que tem inúmeras outras situações nos juizados e que nós temos essa divergência que não é possível interpretar, não é possível uniformizar a interpretação sobre direito processual nos juizados. E também, essa interpretação restritiva, ela vai na contramão da nossa ideia de redução de litígio, de redução de demandas. Por quê? Porque na hora que você extingue o processo sem resolução do mérito, mas a parte pode entrar de novo, mas você prefere que a parte entre de novo. Prefere que a parte entre com mandado de segurança. Porque não resolve logo. As decisões que eu encontrei, todas que eu consegui pesquisar, resolve logo. Inclusive, pode não aplicar teoria da causa madura. Tem recurso da Fazenda, porque vai dizer, não, é bom para a Fazenda, porque extingue o processo. Não é bom para a Fazenda, porque o conflito persiste. Então, eu encontrei um recurso da Fazenda. O processo foi extinto sem resolução do mérito e a Fazenda recorreu. Por quê? Porque a parte entrou, desistiu do processo quando viu que ia perder. Já tinha havido contestação, já tinha havido juntado documentos. Aí a Fazenda, não, eu quero a análise do mérito. A Fazenda tentou implementar a tese de que para a desistência tinha que ter a concordância, mas aí a tese não foi acolhida. Mas foi recurso da Fazenda contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Pois bem, então,
para fechar, para arrematar, né, nosso entendimento é o de que o termo definitiva, usado lá na Lei dos Juizados Especiais Federais, ele não significa o contrário de decisão terminativa. Ele significa, na verdade, o sinônimo de decisão final do processo. Primeiro argumento, mas que não é o argumento da maioria. Então, pensando no argumento da maioria, me parece que é preciso que haja uma interpretação das duas normas. Elas não fazem parte do mesmo microsistema? O microsistema precisa ter unidade, e unidade, inclusive, de tratamento ao jurisdicionado. Me foi argumentado que não havia lacuna na Lei dos Juizados Federais, então você não podia usar a norma prevista. Mas existe a teoria do diálogo das fontes. Você tem uma aparente antinomia, porque me parece que é uma aparente antinomia, que pode ser facilmente resolvida, com a aplicação, com a prevalência da regra posterior que veio com a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Então, nós entendemos que, como disse, é uma análise inicial, comecei a me aprofundar sobre a temática agora, são minhas considerações iniciais, mas nós entendemos que, indistintamente, deve ser cabível o recurso contra a sentença terminativa dos Juizados Especiais Federais, com base no artigo 5º da Lei dos Juizados Federais ou com base no artigo 4º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com vistas a se privilegiar princípios de ordem constitucional e de infraconstitucional, como a primazia do exame, eu nem falei ainda, né? Mas a primazia do exame do mérito também, como a razoável duração do processo, celeridade processual, economia processual, isonomia e razoável duração do processo. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Eu tinha certeza que você falaria muito bem sobre o juizado especial, porque é uma das matérias que você mais domina no âmbito do processo civil. Antes de passar a palavra para a próxima palestrante, quero fazer apenas 2 registros. O primeiro é que agradecer a presença aqui da nossa secretária-geral de contencioso, nossa líder no Supremo Tribunal Federal, doutora Isabel, que está aqui presente assistindo, e o nosso diretor da escola também, que chegou aqui, doutor Danilo, também está aqui presente. E, ministra Nancy, eu gostaria de fazer um registro também da excelência do seu assessor, doutor Rodrigo, que eu tenho certeza que lhe ajuda muito lá, porque nós conhecemos ele das academias de processo e a gente tem certeza que ele deve fazer um grande trabalho assessorando a senhora. Com certeza. Vamos... agora colocou mais pressão nele ainda. Vamos prosseguindo aqui, e agora eu vou passar a palavra para nossa colega aqui da AGU, professora Janaína Noleto, que é mestre e doutora em Direito pela Federal do Ceará, é professora adjunta lá da Federal do Ceará também, é membro do IBDP e da NEP, e é nossa colega da AGU e vai tratar de negócios jurídicos processuais e Fazenda Pública. E sem maiores delongas, já passo a palavra a ela, só lembrando que eu estou controlando aqui o tempo. A professora Renata foi dentro do tempo e, assim como no STJ, as sustentações orais aqui são de 15 minutos também, certo? Tem a palavra. Bom dia. É um prazer imenso estar mais uma vez, é a segunda vez que eu participo de um evento do Projeto Mulheres, e é sempre uma felicidade muito grande participar de uma iniciativa como essa, que tem como objetivo lançar luzes sobre nós, mulheres processualistas, e acho que o IBDP está mais do que de parabéns por esse projeto, e acho que essa iniciativa deveria ser adotada, inclusive, em diversas outras searas. Nós vemos que o processo civil é realmente um ambiente machista, mas isso se repete talvez em todos os âmbitos do direito, com exceção, provavelmente, só do direito de família. E fiquei muito feliz também de a ministra Nancy ter sido homenageada, e mais feliz ainda, encantada com o fato de ela estar presente nas palestras, ou seja, prestigiando e ouvindo nós, mulheres processualistas, o que demonstra a sua generosidade, porque nós sabemos a dificuldade de mulheres chegarem à sua posição, e muitas vezes essas mulheres que chegam a essas posições consideram que, como tiveram muita dificuldade de chegar lá, não teriam que ajudar ou facilitar outras companheiras, outras mulheres, e a sua atitude de estar aqui presente, não só ter aceito o convite para ser homenageada, mas estar aqui presente, nos assistindo, é algo que é realmente muito gratificante. Muito obrigada, ministra. Nós, debatendo no nosso grupo aqui quais assuntos nós falaríamos acerca de Fazenda Pública, recentemente eu defendi uma tese na UFC, doutorado, e nessa tese eu tratei de advocacia pública e solução consensual dos conflitos. E um dos pontos mais relevantes da tese foi sobre
negócios processuais e fazenda pública, e advocacia pública especialmente, até porque tratei de muitos negócios processuais que envolviam prerrogativas não só da fazenda pública, mas da advocacia pública. E sempre que se fala em qualquer tipo de atitude cooperativa que venha a ser adotada pelo ente público, sempre vem primeiro as dificuldades. Mas calma aí, será que ele pode cooperar? Será que é assim mesmo? É possível fazer negócio? E a conclusão a que eu cheguei foi a seguinte: não existe qualquer tipo de diferença na negociação processual entre o particular e o poder público. Não existem requisitos especiais, não existe nada de extraordinário. E eu vou começar explicando que os limites seriam aqueles para os negócios jurídicos em geral. Por exemplo, o próprio CPC prevê que é nulo o negócio jurídico processual, e assim o juiz vai declarar, se houver inserção abusiva em contrato de adesão, ou se a parte estiver em situação de manifesta vulnerabilidade. E a doutrina tem colocado que essa vulnerabilidade, que ensejaria a nulidade do negócio processual, seria a vulnerabilidade técnica. Ou seja, a pessoa não está consciente do que pode ocorrer com a negociação, e essa vulnerabilidade seria afastada se houvesse assistência por advogado. Se a parte tem advogado, em tese está afastada a vulnerabilidade técnica. O que, em se tratando de fazenda pública, então assunto encerrado, porque se o negócio é celebrado durante o curso do processo, nós temos ali o advogado público presente, e se for um negócio pré-processual, praticado pelo administrador, pela autoridade, ela é assistida, é assessorada por advogado público. Então, não haveria essa vulnerabilidade técnica. Não seria, portanto, caso de declaração de nulidade do negócio pelo juiz, com base nessa fundamentação. Mas, enfim, a doutrina coloca ainda outros limites aos negócios processuais que a lei não previu expressamente, como é o caso, por exemplo, o professor Antônio do Passo Cabral é que vem tratando desses 3 limites gerais, que seriam a reserva de lei, não poderia um negócio tratar de algo que a lei previu que é matéria de lei, por exemplo, não poderiam as partes negociar interposição de um recurso que a lei não previu que coubesse essa matéria de reserva de lei. Inclusive defendo na minha tese que é possível negociar a remessa necessária. E aí, mas coloco, enfim, não vou entrar nessa seara, que é um assunto bem polêmico, mas coloco que não seria possível, por exemplo, uma negociação para ampliar situações de remessa necessária. Assim como não é possível ampliar situações de cabimento do recurso. Você pode negociar, não interpor o recurso, mas não pode negociar, ampliar situações de cabimento do recurso, porque isso é matéria de lei. Outra limitação geral seriam os vícios sociais e vícios de vontade. Nós, inclusive, temos o enunciado do Fórum Permanente Processualistas Civis, que é 132, que vem tratando dessa temática, de que são nulos os negócios processuais em que haja vício de vontade ou vício social. E, por fim, haveria a vedação da transferência de externalidade a terceiros. Limite todo e qualquer negócio processual, não só aquele em que uma das partes é o poder público. Vejam, no que diz respeito ao poder público, a gente poderia citar como exemplo dessa vedação a impossibilidade do poder público poder negociar numa execução que o pagamento não seria feito por precatório, e sim diretamente, imediatamente. Porque, nesse caso, nós estaríamos prejudicando pessoas na ordem de recebimento dos seus créditos que não fazem parte da relação processual. Então, é uma vedação dos negócios jurídicos em geral, e aqui eu coloquei para vocês um exemplo que diz respeito a um negócio que não poderia ser realizado pelo poder público por prejudicar terceiros. Mas alguns doutrinadores têm tentado acrescentar alguns limites à negociação quando se trata de poder público. E aí eu cito aqui alguns exemplos, como, por exemplo, e aí sem citar os autores, eu compilei aqui 3 limites que colocaram como limites aos negócios celebrados pelo poder público, e vou explicar que não seriam bem limites específicos do poder público, ou então não seriam limites para que o ente público pudesse celebrar negócios. Por exemplo, cito alguns autores que o poder público não pode fazer negócio que atinja o próprio direito material. Negócio processual que atinja o próprio direito material. Vejam, no máximo seria um negócio misto. Um negócio que trata tanto de direito material como de direito processual. Mas o fato de ser um negócio misto não torna nulo o negócio. Então, se a Fazenda Pública pode negociar acerca do direito material,
ela pode também fazer um negócio que trate de aspectos processuais e de direito material. Esse negócio seria misto, mas não por isso seria nulo. Não há qualquer vedação legal a que o negócio seja misto. E aí eu cito a portaria da PGFN 360/2018, que trata bem dessa sistemática, quando coloca que o negócio celebrado pela Procuradoria da Fazenda não pode atingir o direito material, salvo nas situações de outras portarias, que são portarias que autorizam que se disponha do direito material. Ou seja, a portaria, a meu ver, 360, ela tratou bem nessa questão. Então, o problema não é atingir o direito material, é atingir em situações em que não poderia atingir. Em situações em que não há autorização, seja legislativa, seja autorização da própria Procuradoria. Outra limitação que alguns doutrinadores também colocam é a seguinte: o juiz poderia declarar nulo um negócio celebrado pelo poder público se houvesse uma conduta dolosa do advogado público para favorecer a parte adversa. Essa aqui é a questão do vício social. E, enfim, não seria uma limitação específica do poder público, do advogado público na sua atuação para a celebração de negócio processual. E, por fim, se coloca também como limitação, o juiz poderia declarar nulo o negócio jurídico processual, segundo alguns doutrinadores, se houvesse ausência de efetiva atuação do procurador em defesa da fazenda pública. E aí eu acho muito complicado essa visão de que o juiz, num processo em que o ente público é parte, ele está lá para defender o interesse do ente público. Se assim for, ele é totalmente parcial. Então, não cabe ao magistrado ficar averiguando se deveria ou não o advogado público realizar esse ou aquele negócio. O ente público tem a sua representação, tem o seu corpo de advogados, e cabe a esse corpo de advogados tomar essas decisões, cabendo a ele tão somente declarar nulo o negócio se houver vícios outros. Enfim, não cabe a ele averiguar o mérito da atuação do advogado público, como de qualquer outro advogado. Isso seria, inclusive, diminuir a função do advogado no processo. Uma pergunta que sempre se coloca é a seguinte: tem que haver vantagem para o ente público para que ele possa negociar? Por que o ente público vai dispensar o recurso se não tem vantagem? Enfim, não tem que haver vantagem alguma para o ente público. Não se deve sequer averiguar, perquirir a existência de vantagem para o ente público para que ele possa celebrar negócios processuais. Ou qualquer outro negócio, porque o ente público não existe para ter vantagem. Ele não existe para isso, não é essa a sua finalidade. Então, se o ente público entende que a parte tem direito, o ente público reconhece o direito material. Se o ente público entende que não é o caso de exercer uma faculdade, um ônus, um poder, um dever no âmbito processual, assim também o faz, sem perquirir acerca de haver ou não uma vantagem específica, pecuniária, qual seja. Outra questão que se coloca também é se, para que o advogado público possa realizar negócio processual, é necessário algum tipo de autorização legislativa ou de regulamentação no âmbito das procuradorias. Vejam, isso não é qualquer condição para que o advogado público possa celebrar negócios processuais. Se está previsto no Código de Processo Civil, e se nós somos advogados, nós advogados públicos, nós temos autonomia para realizar negócios processuais. Isso faz parte da função do advogado, traçar as estratégias do cliente, isso é função do advogado. Então, não é necessário que qualquer lei específica venha dizer que advogados públicos podem celebrar negócios jurídicos processuais, até porque nós sempre o fizemos. Nós sempre pudemos dispensar recurso, desistir de recurso, e tudo isso é negócio jurídico unilateral. É negócio processual unilateral. Então, já há bastante tempo nós realizamos negócios processuais. Até uma discussão se aqueles protocolos institucionais entre as procuradorias e as varas, os juízos, se aquilo é ou não negócio processual, mas, enfim, outros negócios processuais sempre foram celebrados pelo poder público sem qualquer dúvida acerca de ter ou não que haver uma autorização específica acerca disso. Agora, a regulamentação, ela é muito importante para garantir uma uniformidade de atuação, porque um dos maiores receios de todos que lidam com a questão é o risco, a ofensa ao princípio da impessoalidade. Então, há uma preocupação muito grande. Por que se desistiu nesse caso, não se desistiu no caso idêntico? Por que houve um tratamento diferenciado? E essa preocupação, ela é legítima. Há, inclusive, um receio dos
advogados públicos, digo isso como advogada pública, de posturas cooperativas serem mal interpretadas. E aí, quanto maior a regulamentação no âmbito das procuradorias acerca de critérios objetivos para a realização desses negócios, mais você respalda o advogado público para isso e mais você retira qualquer tipo de preocupação legítima com a questão da impessoalidade. Então, se nós tivermos critérios objetivos, se nós tivermos toda uma regulamentação, assim como fez a PGFN, eu acho que o caso é, inclusive, de ser copiado por outras procuradorias, inclusive no âmbito da AGU, quanto mais nós tratarmos a questão, quanto mais nós regulamentarmos internamente, mais nós garantiremos para o advogado público um respaldo para a sua atuação, inclusive para que ele possa justificar, porque infelizmente ainda uma atuação indevida de órgãos de controle, no sentido de fiscalizar o mérito da atuação do advogado público, embora as leis prevejam autonomia técnica, mas enfim, quanto maior a regulamentação interna, mais fácil será para ele justificar-se perante esse tipo de cobrança e garantir-se-á a uniformidade de atuação. Então, era isso. Agradeço demais o convite do IBDP. Agradeço aqui na pessoa da Rita, que muito gentilmente me contatou. E, no mais, dizer que estou à disposição para qualquer tipo de discussão acerca da questão. Muito obrigado, Janaína. Quando você fala aqui para as pessoas, quando falam sobre um tema que dominam muito, a palestra sempre fica muito melhor, né? Faz parte. Eu quero fazer uma indelicadeza agora e pedir uma licença, porque eu vou ter que sair, vou ter que ir a uma reunião e vou pedir para o Dr. Victor, que é o diretor substituto aqui da escola, para assumir o trabalho aqui da mesa. Peço licença à ministra, mas eu quero agradecer até agora a Renata e a Janaína por terem cumprido o prazo regimental estabelecido aqui no regimento interno do evento, de 15 minutos para a fala, assim como é no STJ, e aqui nós temos cumprido. Então, agora fica para a Ana Karenina um dever de cumprimento desse prazo. Vou pedir para o Vitor assumir e peço licença. Bom dia a todos. Aninha, você tem a palavra, pode começar. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de participar desse evento tão simbólico e tão incentivador para as mulheres. E por uma felicidade, eu acabo que tive a oportunidade de ter minha mãe aqui também na plateia de hoje, né, que também me incentivou para estar aqui. E agradecer especialmente a Rita por me dar a oportunidade de tratar de dois temas que gosto muito, processo civil e ele numa teórica, de atuação do poder público em juízo. E também agradecer a oportunidade da professora Daniela de poder lecionar na UNB e, com isso, também colocar um pouco e sensibilizar os alunos como é que se comporta o poder público em juízo. Então, quando me convidaram e me colocaram o tema, me veio a primeira pergunta que eu faço, e isso é uma pergunta que eu faço todos os dias quando saio de casa, como nós, advogados públicos, somos enxergados assim, pela sociedade, né? E isso é tanto que eu incentivo, e nas aulas sempre estão me perguntando de tal atuação que está na mídia, da AGU, como nos enxergam. E no primeiro dia de aula, o que é que eles falam? A AGU, né, especificamente por ser advogada da União, a gente tem uma ideia que ela é uma litigante quanto mais. E essa é acaba que o exemplo, é a visão que eles têm. E aqui é essa questão que eu quero colocar aqui nessa palestra. Em que maneira a implementação do microsistemas de casos repetitivos e de precedentes vinculantes impacta o poder público em juízo? A gente não pode fugir da realidade dos processos hoje. De acordo com o relatório do Justiças em Números, de 2018, hoje há em trâmite na Justiça brasileira 100 milhões de processos.
E não é novidade para ninguém, principalmente para nós processualistas, que essa quantidade de processos repercute negativamente na prestação jurisdicional. E muitos colocam como primeiro motivo dessa repercussão negativa é o congestionamento da máquina judicial, que, por via de consequência, acaba que não presta uma jurisdição célere. Mas a mim, eu acho que talvez o maior e reflexo negativo disso é a possibilidade da criação de um terreno fértil para que acabe tendo decisões divergentes e, com isso, causando uma segurança jurídica. A partir disso, e aí tem vários estudos que apontam que essa possibilidade de alteração e de tratamento diversos para a mesma situação, ela é tida como a maior vilã nessa litigância predatória. E talvez por essa questão, hoje, todos os holofotes de quem atua no Poder Judiciário estão voltados para o novo CPC. Ele é tido como uma nova e grande aposta para uma prestação jurisdicional mais justa, célere e isonômica, a partir da implantação dos 2 microsistemas, que é o microsistema de casos repetitivos e o microsistema de precedentes vinculantes. E aí vem a questão do que eu quero explanar. Em que medida isso impacta o poder público em juízo? Até para responder essa questão, primeiro a gente teria que ver que tipo de demanda o poder público está em juízo e em que medida, em que maneira o advogado público tem essa liberalidade ou discricionariedade de se conformar com a decisão judicial. A primeira questão é de fácil constatação, né? As demandas em que o poder público, em geral, atuam são demandas seriais. Então, um ato do poder público, de uma só vez, pode lesionar centenas de pessoas, com isso eclodindo centenas e milhares de ações. A segunda questão, e aí a gente vai para a questão da defesa do erário público em juízo. Em que medida isso pode acontecer? Não é de agora, mas de muito tempo, e aí vem dar uma continuidade da fala da Janaína, a gente não tem essa discricionariedade, principalmente que tem uma preocupação de resguardar o tratamento isonômico e a impessoalidade que o advogado público deve ter. Então, a partir do momento em que a gente atua, a gente tem esse dever de tratamento isonômico. E para resguardar isso, precisamos, e aqui dentro da AGU, o primeiro ato foi o ato regimental, de súmulas administrativas que autorizam, a partir de jurisprudências reiterativas, a abstenção ou reconhecimento do pedido em determinado processo. E aí a gente já pode começar a pensar na primeira questão. A estabilidade das decisões, a instabilidade e a diferença de tratamento em casos análogos, ela reflete diretamente na postura do poder público em juízo. E o que é que isso tem a ver? E isso eu traço a primeira conclusão, considerando o tipo de demanda que o poder público propõe em juízo, está em juízo, tanto como polo ativo como polo passivo. E considerando a possibilidade de uma estabilidade de decisões judiciais, uma estabilidade difusa, ou de tratamentos diferentes para os mesmos cargos, isso faz com que, e aí eu tive a curiosidade de ir lá no boletim estatístico do STJ de 2019, a gente, poder público aí colocando INSS, Fazenda Nacional e União, lidere o ranking dos demandantes mais litigantes. Então, nós somos primeiro, segundo e terceiro. E esses dois fatores, eles são preponderantes para essa posição. E aí tem, já caminhando para o raciocínio, e
qual seria o poder, o papel do poder público nessa nossa nova sistemática de precedentes? Ele tem um poder muito importante, tanto na formação como na conformação do precedente. Isso basta só ir lá no ranking lá dos temas repetitivos, né? Eu também tive a olhar 2010 hoje, temas afetados no STJ, 60% são da primeira sessão. E a primeira sessão é a que é competente para decidir sobre direito público, né? Uniformizar o direito público. E aí a gente já pode traçar, a partir dessa constatação, dois pilares, eleger dois pilares de atuação do poder público em juízo no sistema de precedentes. O primeiro é na formação e na identificação para a formação dos precedentes vinculantes. E o segundo, tão quanto importante, é na conformação. O primeiro deles, e aqui eu estou tendo a felicidade de dividir com o Vitor a mesa, que foi o idealizador do NUCRE, o primeiro dele da formação foi a criação, a PGU, a partir de um sistema de precedentes instituídos pelo CPC, viu na necessidade de criar um núcleo de acompanhamento estratégico de casos repetitivos. Por quê? Porque, como a gente viu, o poder público, ele sempre vai estar lá nas demandas repetitivas. E ele será o maior impactado com base nos resultados desses precedentes. Então, para isso, a gente teria que mudar uma postura reativa ao precedente para começar a atuar e identificar para uma postura proativa. E criou-se um núcleo de acompanhamento de casos repetitivos através da portaria 4 da AGU. O trabalho do NUCRE, ele tem proporcionado e colaborado com a produção de precedentes a partir da identificação de demandas repetitivas, contribuindo, e aí já buscando um dos pilares da fala do nosso advogado-geral da União, buscando contribuir para a formação do precedentes ativamente, onde subsidiando a decisão do magistrado com a maior informação possível e também mostrando a realidade para o judiciário de quem está, talvez, passivamente com base nesses precedentes. Duas demandas importantes e precisa ser ressaltada, que a partir desse núcleo de acompanhamento estratégico, a primeira suspensão nacional de demandas repetitivas foi a partir de uma identificação do NUCRE. O segundo foi instigar o pensamento e colocar no STJ a possibilidade de suscitação do IRDR a partir da demanda do GEF. Hoje, o Núcleo de Acompanhamento Estratégico de Demandas Repetitivas, ele tem como função primordial incutir no advogado público uma atuação não mais microprocessual. Quando ele pega determinada demanda, ele tem que pensar de forma macroprocessual. Será que esse processo tem algum repetitivo? Será que ele deveria estar sobrestado? Será que ele pode gerar um caso repetitivo? E essa cultura, ela já está sendo, é um divisor de águas, ela já está sendo bem incentivada dentro da AGU. E aí, talvez, um ponto mais importante, e aí já encaminhando, né, já estou nos 5 minutos para obedecer também, fixando a tese. Ela sendo favorável, que é essa nossa missão, né, defender e convencer da forma que mais efetiva possível o interesse público, fixando a tese. Se ela for desfavorável, o que é que acontece? Aí a gente vem para a portaria 487. A portaria 487, também da AGU, ela autoriza, e aí até por uma questão de conformidade e de garantir a uniformidade da decisão do advogado da União que está atuando nos processos, ela autoriza a conformação no caso de precedentes vinculantes. Mas ela já e aqui é interessante até ressaltar, ela já significa uma terceira geração num programa de redução de litígios que vem desde 2011. Então, a temática redução de litígio, ela vem como meta
da AGU no seu planejamento estratégico desde 2011. E nessa época, em 2012, inicialmente o programa foi direcionado apenas para os advogados que atuavam no tribunal, onde eles iam, a partir de uma constatação do departamento que hoje eu estou trabalhando, 96% dos nossos agravos internos eram desprovidos. Então, assim, começou a ter que perceber que não precisava se conformar com a última decisão, e sim fazer um juízo mais qualitativo da nossa atuação. Em 2014, já percebendo que não adiantava só ter uma atuação no STJ, foi estendido o programa de redução de litígios para segunda instância, onde os advogados que atuavam tanto nos TRFs como no STJ tivesse autorização para abstenção de recurso. Porém, com o marco regulatório dos precedentes, a conformação se tornou um terreno mais fértil. Por todos esses pilares já traçados até aqui, nasceu a terceira geração do programa, onde hoje os advogados da União, pela portaria 487, os procuradores federais, pela portaria 488, estão autorizados, a partir de um precedente vinculante, a reconhecer até a procedência do pedido. Então, e aí já concluindo para a fala, qual foi o impacto da sistemática de precedentes no poder público? Ela, na verdade, autorizou e fertilizou esse campo. A gente não tem mais como atuar e ter mais essa desculpa de litigante quanto mais. Hoje a gente tem a responsabilidade tanto na formação, como ator do próprio judiciário, como também na conformação. O advogado da União, como procurador federal, e aqui falando dentro da AGU, pelas portarias já estabelecidas, tem que pensar de uma forma racional na sua atuação, porque tanto a gente não está só defendendo lá a União e juiz, a gente também tem que se entender como instituição de efetivação de direitos. Então, assim, concluindo é isso. Hoje a concepção é outra. Então, hoje não pode mais falar que o advogado da União, o advogado público em juízo, ele é um litigante quanto mais, e sim como um ator que pode auxiliar numa prestação mais eficaz, justa e uniforme da prestação jurisdicional. Aninha, obrigado pela sua brilhante exposição. Ana Karenina provavelmente é a profissional da AGU que tem mais experiência em demandas repetitivas, se não a que tem mais experiência nessa área. Ela vem atuando nisso há muito tempo. Obrigado pela referência em relação ao NUCRE, Aninha. De fato algo extremamente sensível para que a gente possa, de fato, atuar nessa nova realidade. Eu queria fazer só um registro muito rápido, que eu não tenho ouvido as pessoas falarem em relação a isso, mas essa última medida provisória 881, ela alterou a Lei 10.522 e indicou ou tornou legal, né, do ponto de vista da legislação, o que a portaria 487 lá em 2016 já havia estabelecido. Então, o artigo 19 fala especificamente em relação à fazenda pública, PGFN, mas lá no final faz referência à Procuradoria-Geral da União, PGF, como hipóteses efetivas de dispensa e não interposição de recursos nesses casos onde há, de fato, uma inviabilidade de reversão da tese. E essas situações, naturalmente, acontecem nos casos em que precedentes são firmados, né, em matéria constitucional no STF, em matéria infraconstitucional no STJ. Então, com isso, eu encerro esse painel dedicado ao poder público em juízo. Agradeço às colegas Renata, Ana Karenina e Janaína pela exposição, e vamos então dar sequência com um novo painel que tratará sobre judiciário multiportas, tá bom? Então, muito obrigado a todos e vamos dar continuidade então. O doutor Danilo Barbosa de Santana será o moderador desta mesa, a doutora Ana Luísa Neri e a doutora Kaline Ferreira Davi. Por favor. Doutora
Doutor Danilo, com a palavra. Bom dia, colegas. Vamos dar seguimento aqui ao nosso painel de discussão. E eu queria fazer um esclarecimento que a doutora Suzana, que estaria aqui na mesa, está com um problema de saúde e infelizmente não pôde estar aqui. Mas tenho certeza que tanto a Ana Luísa quanto a Kaline vão dar conta do recado, tá? É uma satisfação grande para mim estar aqui presidindo essa mesa, já que trata de um painel, de um assunto que, em alguma medida, eu já trabalhei aqui dentro da AGU, o Zé Roberto estava aqui, não sei se ele ainda está, enfim, que me deu a oportunidade de trabalhar nas centrais de negociação. Foi um projeto bem importante dentro da Advocacia Geral da União. Falar sobre isso, ouvir as colegas falarem sobre isso, para mim é particularmente um prazer, né? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Ana Luísa Neri, que é doutora e mestre pela PUC de São Paulo. Ela é Visiting Scholar na Columbia University, com ênfase em arbitragem, especialista em arbitragem, mediadora formada pela FGV, com treinamento em mediação na Harvard University, advogada, consultora jurídica, diretora cultural da IASP, autora de livros como Arbitragem Coletiva, Teoria Geral do Termo de Ajustamento de Conduta, ambos publicados pela RT. Doutora Ana, a palavra está com você e eu vou pedir a gentileza de observar o tempo, tá bom? Bom dia a todos, eu cumprimento os colegas de mesa, na pessoa do seu presidente, Danilo Santana, que com sua sensibilidade nos emocionou ontem na mesa de abertura, ao saudar a nossa homenageada, a ministra Nancy Andrighi, aqui presente para nos ouvir em todos os painéis, e agradeço muito a sua presença. Cumprimento também o projeto Mulheres no Processo, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, na pessoa da minha querida amiga Rita Nolasco, que homenageia a ministra Nancy, nesta que é a 6ª edição do Congresso de Direito Processual Civil, dentro de impecável organização, também de outros colegas, Daniela Moraes, Paula Pessoa, Osmar Paixão, conjugando ainda o nobre propósito de evidenciar a mulher brasileira pensadora e difusora do conhecimento jurídico. Para mim é uma grata satisfação, uma grande honra estar aqui hoje, presente, diante dessa plateia, ladeada por colegas brilhantes de diferentes estados do país, para homenagear a ministra Nancy, falando de formas consensuais de solução de conflitos. Esse é um tema caro à ministra, grande incentivadora dos direitos da garantia fundamental do acesso à justiça, estudiosa da matéria, tendo escrito e defendido seu mestrado sobre mediação pelo Instituto Universitário Kurt Bosch, em Ramois, na Suíça, tendo ainda publicações relevantes sobre juizado especial civil e criminal. Ela não só estuda academicamente essa matéria, mas aplica todos os dias essa garantia fundamental a atender advogados e também jurisdicionados via audiências que faz por Skype, tendo inclusive sofrido uma injusta impugnação por nossos pares em virtude dessa medida absolutamente ilegal e que iguala os advogados de todos os quadrantes do Brasil com a mesma oportunidade de serem ouvidos. Método isonômico como esse não se viu e é fruto da criatividade e da responsabilidade da mulher Nancy. A ministra Nancy é uma expoente em nossa carreira jurídica, dedicada às ministras mais respeitadas dos nossos tribunais superiores por sua conduta ética, uma referência por seus posicionamentos de vanguarda e de formação de opinião, não só nos casos que relata, mas também nos demais julgamentos de que participa. É uma inspiração a todos nós por sua coragem, por enfrentar questões jurídicas polêmicas e midiáticas com a mesma firmeza, seriedade e competência com que analisa as demais questões levadas à sua apreciação. Ainda ontem conversávamos sobre julgamentos virtuais e a ministra expôs a sua angústia ao refletir sobre a conveniência e assertividade dessa categoria de julgamentos, em virtude da sua massificação, o que demonstra uma das que considero mais nobres virtudes, que é a humildade. Trago aqui também um abraço carinhoso dos meus pais, Rosa e Nelson Neri, que associam-se a essa merecida homenagem e com quem eu aprendi a valorizar as ciências do direito e seus cientistas, como a senhora. O tema desse painel é justiça multiportas, mas o que vem a ser esse conceito, né? Multiportas. A ideia geral da justiça multiportas é que a atividade jurisdicional estatal não é a única, tampouco a principal opção das partes para solucionar o litígio. Há outras formas de pacificação social. Para cada tipo de litígio existe uma forma mais adequada de solução de conflitos. A jurisdição estatal é apenas uma delas, assim como conciliação, mediação, arbitragem. Eu sou entusiasta do tema, sou mediadora
E também fui estudar até psicanálise para tentar entender melhor o psiquismo humano e tentar alcançar a questão subjacente, subjetiva que existe, que por muitas vezes é essa a razão do conflito, né? Mas não há como negar. O brasileiro é um litigante e é legalista. Então, essas formas de solução de conflitos, muito embora já fossem prática de outros ordenamentos jurídicos, no Brasil precisou de lei, né, para que fosse colocado em prática. E muitas vezes esses institutos nem precisariam do rigor legislativo para serem utilizados, né? Temos dificuldade de usar o nosso sistema normativo, já tão completo e complexo, para a construção de novos pensamentos, confrontando antigos paradigmas. Nós precisamos de uma mudança cultural para que esses métodos também sejam um pouco mais efetivos. Receber um cliente no escritório, por exemplo, pensar numa solução que não seja só a ação judicial, né? Começa, portanto, por nós essa mudança. Mas quisemos fazer as leis e elas vieram. A lei de arbitragem é mais antiga, data de 96. Em 2015 a gente teve uma revolução, né? Vieram as leis de mediação, o CPC, que estimulou as formas consensuais de solução de conflitos. E, então, né, no artigo 3º, parágrafo 3º, fala, então, que o juiz deverá estimular as formas consensuais de solução de conflitos. Muito diferente, portanto, da previsão do Código Antigo, que falava no seu artigo 125, inciso 4º, que ao juiz compete tentar conciliar as partes, né? Então, a solução consensual hoje passa a ser dever do Estado. O Estado tem o dever de tomar medidas para criar nos litigantes a necessidade da conciliação. Muito antes da previsão expressa no CPC, a ministra Nancy sempre defendeu a arbitragem e os limites que afastam a indevida ingerência do Poder Judiciário na atividade arbitral. É exemplo do prestígio e da aplicabilidade da arbitragem pela ministra um julgado de sua relatoria sobre a anulabilidade da sentença arbitral datado de abril de 2005. Vou ler só um excerto. Não é possível a análise do mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário, sendo, contudo, viável a apreciação da eventual nulidade do procedimento arbitral. Esse é um julgado 623219 do Paraná. E para fazer um contraponto em termos de tempo, cita uma decisão mais recente, de abril de 2019, em que a ministra julga à luz do princípio da congruência e do competens competens, dois princípios basilares da arbitragem, né? A convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder dever de decidir as questões decorrentes do contrato, além de sua própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Esse julgado é 1656643 do Rio de Janeiro. Então, pela minha experiência em arbitragem e pelos debates travados com colegas, eu posso afirmar que são de lavra da ministra Nancy as melhores e mais bem fundamentadas decisões sobre o tema. Em 2015 também tivemos uma outra lei, 129, que fez modificações no artigo 1º da lei de arbitragem. Incluiu a possibilidade de se levar a administração pública à arbitragem. Na mesa anterior, inclusive, se debatia a presença de entes públicos em juízo, né? Demonstrando ainda a vanguarda de seu pensamento, em 2011, muito antes, portanto, do advento da permissão legal, a ministra já julgava pela possibilidade da administração pública participar da arbitragem. Aí mais um julgado de sua relatoria, que eu vou ler também só um excerto. Tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice legal na estipulação de arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia mista, admitindo como válidas as cláusulas compromissórias previstas em editais convocatórios de licitação e contratos. Esse julgado é o recurso especial 904813 do Paraná, então de 2011. E essa discussão nos remete ainda a critérios de arbitrabilidade contidos no artigo 1º da lei de arbitragem. São dois, a disponibilidade e a patrimonialidade do direito, que se leva à arbitragem, né? Aí a gente pensa também nessa questão sobre a indisponibilidade dos direitos. Eu penso que já seja um conceito muito antigo, né? E um aparente problema para arbitrabilizar conflitos. Isso porque eu sustento a possibilidade de transacionar aspectos patrimoniais, até mesmo de direitos extrapatrimoniais. Então, processualmente, admite-se a arbitrabilidade de qualquer matéria como fundamento do pedido, como causa de pedir, e desde que o pedido formulado seja de natureza patrimonial. Com esse pensamento, eu penso que é possível a gente expandir sobremaneira a arbitragem, a sua utilização. Há, contudo, uma resistência no setor da ideia de expansão, doutrinariamente falando, até jurisprudencialmente, né? Na doutrina ainda há uma leitura bem literal para a incidência dos critérios de arbitrabilidade dos litígios, para restringir, assim, a instauração do processo arbitral. E parece que a gente precisa mudar um pouco esse pensamento, porque a arbitragem já não é mais utilizada só para conflitos envolvendo partes privadas, não é só utilizada só para conflitos de matéria empresarial. Houve uma expansão natural mesmo desse tipo de procedimento. A sociedade massificada impõe também a tutela coletiva efetiva. Hoje cedo a Thaís Lunari estava falando sobre esse tema. Questiona-se nesse particular
Pode a arbitragem versar sobre conflitos coletivos? Não há previsão legal para tanto, mas precisa? Eu retomo o início da exposição falando que o brasileiro é legalista, né? A gente precisa da lei da arbitragem coletiva. Não tem essa lei. Mas também não há óbice constitucional nem legal para sua instauração. Eu defendi essa ideia no meu doutorado, em 2016, quando esse assunto ainda era uma hipótese. Gênese no direito americano, né? Felizmente, não sei se vocês tiveram notícia, mas em fevereiro desse ano, a gente teve a primeira arbitragem coletiva instaurada perante uma Câmara de Arbitragem em São Paulo. É sobre o caso Petrobras. Então, envolve uma associação de investidores da Petrobras que pede ressarcimento por prejuízos decorrentes da Operação Lava Jato. Então, aí a gente consegue verificar a expansão da utilização da arbitragem, da jurisdição arbitral, né, coletiva, para a instauração da arbitragem em mercados de capitais. Uma matéria que a gente não imaginou que pudesse ser palco, né, de uma disputa arbitral. Então, defendendo aí a tutela de direitos individuais homogêneos. Então, aquilo que era mera hipótese doutrinária se aplica hoje nesse maravilhoso precedente que a gente tem, né, bem paradigmático mesmo. A arbitragem é confidencial, a gente tem poucas informações sobre ela, mas a gente consegue conversar com os advogados que cuidam do caso, então a gente traz hipóteses doutrinárias para as mesas de debate. Já aconteceu bastante encontros lá em São Paulo sobre esse assunto. Tem notícia, é verdade. Da ação. Essa, na verdade, é uma ação movida, é uma das arbitragens multiparte que foi movida, tem 3, né? Hoje em andamento. A senhora é relatora realmente do conflito de competência que surgiu a partir da insurgência da União Federal contra a sua... Exatamente, contra a sua participação no processo arbitral, em que litigavam, era um litisconsórcio ativo bem grande, de muitos litigantes, 200 investidores, que discutiam essa matéria em arbitragem e incluíram no polo passivo não só a Petrobras, mas a União. E aí a União fez uma ação, né, discutiu em juízo o seu ingresso nesse processo e realmente subiu um conflito de competência e a relatora foi a ministra Nancy, que permitiu, então, que determinou a permanência da União nesse processo. Não foi isso? Os atos, é verdade. Aplicou o princípio da competência. Verdade. Então, pronto. Afirmação muito relevante e muito atual, de que eu não tinha notícia. Muito relevante essa ação. E essa é uma das 3 ações, então, que se discute a possibilidade, então, de arbitrabilizar conflitos. Nesse caso, eu entendo que é um conflito privado ainda, porque não há um ente agindo como substituto processual. Na verdade, há um litisconsórcio ativo muito relevante, né? Muito com muitas pessoas, né? A gente chama de arbitragem multiparte. Mas essa arbitragem a que faço referência? Pois é. Então, o que nós tivemos notícia, assim, em debates doutrinários, sem saber muito do caso, porque, infelizmente, essa arbitragem corre em sigilo, que é também um posicionamento que eu sou bem contrária, né? Porque, afinal, em tutela coletiva, como é que você vai ter confidencialidade na arbitragem? Tem que ser público, né? Então, a gente não tem notícia e é até difícil conversar com os advogados do caso sobre isso, mas quem toca é o escritório do professor Modesto Carvalhosa. Eles são advogados de uma associação chamada AIDMIN, Associação dos Investidores Minoritários, que se reuniram e, então, se organizaram para discutir essa mesma questão, né? Então, o prejuízo que esses investidores tiveram com a queda do valor das ações em virtude da corrupção que foi descoberta por meio da Operação Lava Jato. E essa arbitragem é decorrência de uma determinação judicial que foi dada numa outra ação coletiva, aí sim também uma ação civil pública, que, descumprindo a cláusula compromissória incerta no Estatuto Social dos investidores que compram as ações na Bolsa, levaram pela AIDMIN esse conflito a ser discutido no judiciário. E aí a juíza, olhando a questão, falou: existe cláusula compromissória, por favor, dirijam-se ao tribunal competente. Então, determinou que esse conflito fosse remetido à arbitragem. E assim nasceu nossa primeira arbitragem coletiva. Ainda com uma resistência nossa, né, de tentar fazer arbitragem onde era cabível desde o início, né? Então, essa arbitragem coletiva, ela corre hoje na Câmara de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
E são as únicas informações de que temos notícia, que saíram também nessa reportagem que saiu no dia 6 de fevereiro de 2019, no Valor Econômico. Mas então, realmente, me parece que é um grande passo que nós estamos dando, porque efetivamente verificamos a tutela coletiva em sede de arbitragem, por esse primeiro caso que me parece paradigmático, e a partir dele tantos outros poderiam se seguir nesse mesmo sentido, porque imagine agora, né, com tantos desastres ambientais de que a gente tem notícia e tantas outras questões, não só em mercado de capitais, me parece que essa seria uma forma de acesso à justiça por meio de uma outra jurisdição que não é estatal, né? Obviamente, aí a gente tem uma questão sobre coisa julgada, né? Então, nessa arbitragem multiparte de que falávamos, em que há litisconsórcio ativo, a coisa julgada vai atuar aí interpartes, né? Assim como, diferentemente, na tutela coletiva sobre a qual se mencionou a respeito da arbitragem que é instaurada pela associação dos investidores minoritários, essa vai atuar com sentença arbitral com efeitos erga omnes, em virtude da pretensão colocada em arbitragem, que é relativa a direitos individuais homogêneos, não é mesmo? Eu queria fazer mais duas críticas pontuais, só tenho 5 minutos. Alguns arbitralistas, eles afastam a aplicabilidade do CPC na arbitragem, sob o argumento de que seria uma forma de solução consensual. É, na verdade, muito complicado entender pela não aplicabilidade do CPC, né? Isso porque o CPC faz parte do direito brasileiro que, não raro, é aplicável à arbitragem. Então, não se pode conceber que apenas o termo de arbitragem e as regras de regulamento interno das câmaras sejam válidas. Obviamente, o CPC se aplica e deve ser aplicado, né? Então, aqui uma crítica nossa. E os temas são compatíveis, eles não são excludentes. Então, a arbitragem é meio jurisdicional, né? Solução de conflitos, o árbitro é juiz de fato e juiz de direito. E a sentença arbitral tem eficácia de título executivo judicial, faz coisa julgada. Então, a arbitragem não é uma bolha, ela não pode ser tratada separadamente do nosso sistema jurídico, faz parte dele. Um outro aspecto a se destacar, a arbitragem é lide, alguém ganha e alguém perde. Muito embora seja uma forma diferente, né, de solução de controvérsias, a gente está falando de jurisdição não estatal, jurisdição arbitral. Então eu vejo também com preocupação alguns setores da arbitragem que entendem que o árbitro, ele não pode se indispor com a parte que o nomeou. Ouço algumas pessoas falando sobre isso, inclusive árbitros. E aí, forte nesse mito, o árbitro julga salomonicamente, com receio de não ser indicado em novos painéis. Vamos criticar. Vamos nos posicionar virtualmente contra isso, não vamos ser coniventes com essa má prática. Vamos combatê-la, deixando, então, de nomear os árbitros que assim procedem, né, julgando salomonicamente, para novos painéis arbitrais. Porque se expor faz parte da atividade jurisdicional. O juiz não tem que agradar a parte, o juiz tem que ser juiz. E o árbitro, idem, né? Outra questão debatida pela doutrina. Há vinculação de decisões judiciais para arbitragem? Me parece indiscutível que alguns provimentos, tais como a DIN, sejam aí de vinculação obrigatória, obviamente, né? Porque a DIN retira a lei do ordenamento jurídico. Mas a atividade arbitral não pode ficar alheia às decisões oriundas dos tribunais superiores. O árbitro não possui plena liberdade para ignorar decisões interpretativas do STF, e tampouco suas súmulas vinculantes. Até porque esses provimentos, eles veiculam questões de direito constitucional, e seu desatendimento em regra poderá acarretar a posterior anulação da sentença arbitral. Então, se o árbitro entender pela não aplicabilidade de alguma decisão acerca de alguma matéria submetida à arbitragem, deverá expor suas razões jurídicas pela não aplicabilidade, observando assim o dever constitucional de motivação da decisão. Então, a arbitragem é meio efetivo de solução de conflito, que pode ser utilizado inclusive para lides coletivas, sendo, portanto, importante método de acesso à justiça e instrumento de pacificação social. Para encerrar, eu queria trazer aqui o pensamento de uma gaúcha, a Carmen da Silva, essa é uma psicanalista, jornalista e escritora, também gaúcha, multifacetada, né, já disse, em cujo trabalho se reconhece o desenvolvimento de uma consciência feminina e feminista da nova mulher brasileira da década de 60. Em 60 ela já falava isso. Para ela, a mulher tradicional, a dona de casa, devia abrir as janelas para o mundo e tornar-se uma pessoa ativa em seu meio social, construindo a vida a partir do seu eu real, sem ilusões ou miragens e conquistando opiniões e valores próprios baseados na experiência da vida. Exatamente assim é a nossa homenageada, assim que ela conduz e conduziu sua vida, brilhando a sua luz, soube exercer a arte de ser mulher, que é o nome do primeiro romance dessa pensadora Carmen da Silva, deixando de ser coadjuvante de outras vidas,
a ser protagonista da sua própria, trilhando assim o caminho da autorrealização. Talvez venha da sua devoção a Nossa Senhora de Fátima o fulgor da luz que irradia de seus pensamentos, mais do que suficiente para clarear o início da sua carreira jurídica ao assumir longínqua comarca no interior do estado do Rio Grande. Então, assim eu termino, eram essas as minhas palavras, e aqui reitero toda a minha admiração pela trajetória magnífica que a senhora tem na nossa atividade jurídica, né? E motivo de grande orgulho para nós, de admiração. Muito obrigado, Ana. Dá para perceber que você domina bastante a matéria. Eu vou passar a palavra imediatamente para a minha querida Kaline, minha conterrânea, baiana. A Kaline é advogada da União, é doutora em Direito Administrativo pela Université Montesquieu Bordeaux, mestre em Direito pela minha querida e saudosa Universidade Federal da Bahia, e é professora adjunta também da nossa querida UFBA. Hoje ela se encontra junto com o Zé Roberto na SECAF, desenvolvendo um trabalho brilhante, colocando em prática todo o seu conhecimento teórico, que é muito vasto. Minha querida, fica à vontade. Bom dia. Eu sou muito agitada para falar sentada. Primeiro, eu gostaria de dizer a minha satisfação de estar pela segunda vez envolvida nesse projeto Mulheres, que eu acho fantástico. Eu sou feminista, me depilo, mas sou feminista, com muita alegria. Não tem como sermos mulheres hoje, não sermos feministas. Chame isso do que quiser. Perua, patricinha, mas defendam os nossos direitos como pessoa. Ministra Nancy, é um prazer estar aqui, fruto da generosidade de Rita Nolasco, que coordena vários eventos, em todos eles me coloca, mesmo eu não sendo processualista. Eu sou aqui um peixe fora d'água, sou uma curiosa do direito administrativo, mas estou aqui porque ela tem amizade por mim, me convida sempre, fico muito feliz com isso. Sou coordenadora hoje, muito satisfeita também, a convite do Dr. José Roberto, que é o diretor da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, que, embora tenha esse nome, doutora Ana Luísa, não faz arbitragem. A gente já agora deitou no divã freudiano e a gente assumiu nossa personalidade. Nós fazemos autocomposição desde 2007, a AGU é pioneira nisso. E assim, compartilhar o painel com uma professora brilhante que prova que a inspiração não pula uma geração, não é verdade? Ela comprovou isso hoje, eu fico muito feliz. Com o doutor Danilo, meu conterrâneo, como ele disse, né, eu não nego as minhas origens, meu sotaque ainda é muito forte, embora eu esteja aqui. Estou aqui em Brasília há muito pouco tempo, eu acho que esse sotaque também eu não vou deixar, eu acho que eu vou carregar comigo. Doutora Nancy, ministra, há um tempo atrás, por conta das minhas ideologias feministas, eu tenho uma leitura das feministas, e lendo Virginia Woolf, um livro que eu recomendo, Um Teto Todo Seu, ela pergunta para as leitoras se Shakespeare não fosse homem, tivesse nascido mulher, se nós saberíamos hoje quem ele foi. A ministra vão saber quem é a ministra nas gerações futuras. Então, ela é importante, ela nos representa e abre caminho para todas nós. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar num projeto que homenageia a ministra Nancy. Bem, o desafio de hoje, eu escolhi, não posso dizer que não vou me desincumbir, mas quero alertar previamente que, assim como Guimarães Rosa, eu sei que não sei de nada, mas eu desconfio de um bocado de coisa. Vim compartilhar as minhas dúvidas, mas com certeza, se vocês são curiosos do tema como eu, vão sair com mais dúvidas, porque realmente são muitas questões. É um trabalho a ser construído o processo conciliatório, principalmente o nosso, quando ele envolve entes públicos. Eu diria que a administração pública ela tem 3 formas básicas e essenciais de se exteriorizar no mundo jurídico, através do ato administrativo, dos contratos administrativos e do processo administrativo. E eu sou uma entusiasta do fenômeno da processualização ou procedimentalização do direito administrativo. Eu acredito que, por força da atividade administrativa, ela não ser estanque, ela ser elíptica,
ela é algo como cinema e não como fotos, é muito difícil que hoje, com essa produção em massa de atos administrativos, você consiga engessar a atividade administrativa em atos. Eu acredito hoje que a gente não pode mais ter o ato administrativo como centro gravitacional do direito administrativo, nem da atuação da administração pública. Eu acho que ele existe, mas cedeu espaço de importância para o processo administrativo, que vira a principal forma de expressão da administração pública. Então, quando eu falo que a AGU tem uma Câmara de Conciliação da Administração Federal desde 2006, que ela exerce autocomposição, que ela exerce mediação ou conciliação, de que forma a AGU, de que forma a Câmara de Conciliação se expressa para atuar nessa autocomposição? Através de um processo, o que não é monopólio da administração pública. Quando a gente fala também de mediação e conciliação envolvendo particulares, a gente também fala de um processo. No nosso caso, com muito mais ênfase. A administração pública tem peculiaridades e é regida por um regime extravagante. Então, não vamos dizer que a gente pode aplicar e desenvolver autocomposição envolvendo entes públicos da mesma forma como a gente faz entre particulares. A gente está falando de consenso, de encontro de vontades para pacificação de conflitos. Quando a gente fala de encontro de vontades entre particulares, a gente está facilmente falando de autonomia de vontade, a gente está falando de liberdade, de uma forma humana. Quando a gente fala de autocomposição e de encontro de vontades, onde um dos entes ou os dois entes é um ente público, de que vontade a gente está falando? Não é de uma vontade humana. Embora a gente chame de vontade administrativa, ela não é volitiva, ela não é psicológica, ela não é interna, ela não é subjetiva. É uma vontade que participa e forma um outro mundo que nada tem a ver com os psicologismos humanos. Então a gente tem que pagar o tributo na alfândega cultural. Quando a gente traz essa mediação, que não é só jurídica, ela não pertence à ciência do direito, mas ela tem uma raiz e uma essência muito forte na vontade, no encontro de vontades. E a gente traz ela para o mundo árido, para o mundo peculiar e extravagante do direito administrativo. E a gente submete ela a um processo administrativo. Como é que a gente vai fazer esse encontro de elementos tão diversos? É possível, mas é um desafio e tem que ser enfrentado. A gente não pode achar que a mediação, da forma como ela é posta entre os particulares, ela vai ser facilmente transmutada para o ente público, para a administração pública, para o direito administrativo, e ela vai se comportar da mesma forma. Não é. É mudar uma árvore, transplantar uma árvore de um lugar para o outro requer toda uma adaptação. Tirar um peixe do seu habitat e colocar em outro. É uma metáfora, mas ela é perfeita. A gente tem que fazer as adaptações necessárias, estudar com seriedade, ver como nós vamos transplantar a mediação, como fazemos. É uma técnica, mas é uma técnica que, quando a gente traz ela para o ente público, a gente trata de uma matéria-prima diferenciada, no meio diferenciado. Eu trouxe aqui dois dispositivos. É o do... Olha, eu vou até aproveitar para pedir um adendo. Eu aprendi com o José Roberto, que aprendeu com alguém que eu esqueci o nome, que a gente não tem o que merece, a gente tem o que negocia. Considerando que eu e Ana substituímos 3, eu acho que 5 minutos a mais é razoável. Vou pedir para a Ana Luísa instaurar uma... Ana é negociadora e eu também. Eu acho que a gente não vai ter problema com isso. Vamos lá. Ok, eu entendi que isso é um 3 minutos, então. Você entendeu que isso é um sim? Negociação exitosa. Já cumpri, Zé Roberto já vai sair daqui feliz, já estou, dever de casa, pronto. Bem, esse dispositivo aqui é da lei de mediação. Nossa lei de mediação, eu critico bastante. Ela foi muito boa para as mediações privadas,
mas ela foi muito mal, assim, eu acho que ela não foi amadurecida na parte que ela fala da autocomposição envolvendo entes públicos. Acho que tudo ainda estava muito verde, e aí ia sair a lei sem contemplar os entes públicos, e alguém gritou, não, peraí, coloca ente público, senão a gente vai ter problema. Então, assim, eu agradeço que ela tem um capítulo sobre ente público, mas até dizer que ela é boa, falta muito. O artigo 1º diz o seguinte: esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Daqui, a gente já extrai uma série de dúvidas. Ela não fala de mediação quando fala de entes públicos, ela fala de autocomposição. O que veio meio que colocar um band-aid, botar um gesso assim para tentar consertar uma série de fraturas que tem na lei, porque quando ela fala de mediação, ela fala de vários princípios, diretrizes e atos que não podem ser aplicados para a gente, como confidencialidade, como princípio, e etc. Mas, ao mesmo tempo, ela não diz o que ela considera como autocomposição. Nós não podemos imaginar que, num processo de autocomposição, você não use mediação. Então, o que o legislador quis, e eu acredito firmemente nisso, não foi nos privar de fazer mediação. Embora, quando ele conceitue mediação, ela não caiba na gente com uma luva. É aquela calça de estresse mesmo apertada que a gordinha se espreme para caber porque o negócio ficou difícil, da forma como ele entendeu o que era mediação. E aí colocou, não, mas o que o ente público faz é autocomposição, mas não ensaiou nenhum conceito do que é autocomposição. A doutrina traz, é um gênero. Você pode, na autocomposição, e deve usar suas técnicas de mediação e de negociação, e eu não acredito que jamais o legislador poderia nos impedir de realizar técnicas que compõem o acervo do que é solucionar um conflito por consenso. No artigo 165 do CPC, são os dispositivos onde eu encontrei autocomposição. E ele fala assim, no parágrafo 3º, admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo... É lógico, o artigo 65 fala de mediação judicial, mas, de qualquer forma, são os dispositivos que a gente consegue trazer para nos iluminar. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. É nisso aqui que eu acho que eu me concentro hoje. Nós aprendemos processo civil, nós aprendemos processo administrativo, os da minha geração mais ou menos, pode ser que os mais novos tenham aprendido mais. Porque eu só aprendi processo administrativo ou licitatório, ou de aplicação de sanção a servidor, ou de aplicação de sanção por polícia administrativa. Eu nunca imaginei aprender o processo administrativo como uma forma da administração pública atuar, seja quando tem um conflito ou não, seja quando você tem a aplicação de uma decisão restritiva de direito ou não. Isso nunca me foi dito. E eu assimilei que o processo administrativo, ele, na maioria das vezes, ele é instruído e ele termina, sim, com uma decisão administrativa. Não é isso que a gente tem nos processos conciliatórios. Os processos conciliatórios não vão culminar, até porque um dos dispositivos que eu li aqui é justamente a falta de carga decisória num processo conciliatório. A gente não instrui um processo conciliatório. A ideia é que o mediador público, o advogado público que exerce a mediação, que ele conduza. Eu não acredito na neutralidade numa mediação que envolve entes públicos. Eu tenho uma vertente muito para a escola francesa, que acredita que o mediador público ele tem que ser mais propositivo. O que jamais pode ser entendido como uma coação ou como uma intromissão mais violenta na manifestação de vontade,
mas ele não acredita, a França não defende a ideia de um mediador neutro, avaliador, quando existem entes públicos na mesa de negociação. Mas a questão é, nós temos uma formação beligerante. Nós temos ainda, mesmo hoje, quando está sendo inserida a matéria obrigatória de mediação, eu diria que é melhor que nada, mas precisaria mesmo de uma revolução. Porque imaginar que hoje você pode sentar à mesa e negociar com um ente público é algo impensável há 10 anos atrás. E olhe, ministra Nancy, que nossa Câmara é de 2007, sendo que em 2006 já tínhamos câmaras ad hoc. Eu tenho a satisfação de dizer isso em relação à AGU. É lógico, erramos muito, porque o pioneirismo traz os erros, mas a questão é, o processo administrativo, ele não pode ser aplicado, a lei de processo administrativo federal, por exemplo, ele não pode ser aplicado a um processo conciliatório. A gente não pode imaginar, e a gente sempre fala isso por vício profissional, vamos instruir o procedimento conciliatório. Não se instrui procedimento conciliatório porque não vai se julgar, só se instrui para julgar. Os processualistas podem me corrigir porque não é a minha área. Mas a gente não instrui. Tudo que a gente atrai para um processo conciliatório é para decisão informada, para que a gente saiba que o acordo final vai ser válido, que nenhuma das partes ali declarou uma vontade viciada, sem saber exatamente sobre o que estava falando. E por que esses processos conciliatórios são no seio internas à advocacia pública, como diz a lei de mediação? Mas com aqueles 5 a mais? É mesmo, já falei tanto e não disse nada. Bem, eu estou achando... A senhora é generosa, muito obrigada. Mas sim, por que dentro da advocacia pública, eu juro, 5 minutos? Porque a ideia é zelar pela legitimidade do acordo. A ideia é fazer com que as partes saibam que estão assinando um acordo que efetivamente é um título executivo extrajudicial e que não será questionado posteriormente. Mas, pasmem, a gente tem recurso administrativo de inadmissibilidade de processo conciliatório, para você ver como nossos advogados, nós somos beligerantes. A gente não acredita no processo conciliatório, porque a gente entrou para fazer consenso e a gente recorre administrativamente de um processo que inadmitiu, porque uma das partes, que é o ente público, disse assim, não quero sentar na mesa de reunião. Poxa, infelizmente, a gente não pode forçar. Nós somos uma estrutura que usa consenso, não é, Daniel? A gente discutiu isso ontem, o Daniel me ensinou, me iluminou para eu ver uma parte que eu não estava vendo. Mas é verdade, a gente não pode jamais intimar, coagir, não é próprio da nossa natureza, a gente não exerce jurisdição, a gente exerce autocomposição. A gente convida, se a parte não quer vir, a gente convida de novo e convida novamente. Mas a gente não pode se perpetuar no processo conciliatório, não é bom para as partes. Aí a gente diz, olha, infelizmente, esse processo vai ser inadmitido. Aí a outra parte, que é uma estatal, ministra, diz assim, não, que isso? Eu vou me submeter à inércia de uma parte? Eu optei por isso num contrato, tinha uma cláusula de que ia ser submetida a SECAF, mas foi. A parte não quer vir. Isso deve ser entendido como não quero fazer o acordo. É ruim, é péssimo, eu gostaria que ela viesse, mas eu não posso coagi-la. Aí a parte recorre administrativamente. Aí o Daniel me perguntou, Kaline, qual vai ser o êxito desse recurso? Nenhum. Lógico que nenhum. Porque o que vai acontecer? O consultor-geral vai dar um parecer, digamos que acolha as razões do recurso. Olha, vamos lá, sei lá, manda cogentemente alguém do órgão público se apresentar na mesa de reunião. Ele vai chegar lá, abrir a porta e dizer assim, não concilio, e ó. E aí? O que você ganhou com o seu recurso? Só fez ocupar um consultor-geral. Se não for o consultor-geral, ocupar um advogado-geral. Para quê? Porque nós temos natureza beligerante. Porque a gente não acredita de verdade no consenso. A gente acha que se não puder recorrer, estão me tolhendo o contraditório e ampla defesa. Mas contraditório e ampla defesa para te levar ao nada. Porque não tem nenhuma
eficácia esse seu recurso administrativo, marque uma reunião e sente com a gente explica isso. É essa a cultura do consenso, a cultura do diálogo. E mesmo nós, entes públicos, advogados públicos, AGU, a gente aprendeu isso. A gente tem o 13º andar, algumas salinhas lá, que a gente recebe sim as pessoas e a gente dialoga com elas, a gente aproxima essas partes, mesmo estando em solo árido para o consenso. Eu vou terminar só dizendo uma coisa, eu acredito verdadeiramente na autocomposição. Eu já dediquei 10 anos da minha vida a isso, não me arrependo, dedicarei muito mais. Hoje, mais feliz ainda, porque eu pude unir a minha pesquisa e minha atividade acadêmica com minha atividade profissional, porque eu componho a Câmara de Conciliação e eu não acredito no Poder Judiciário como pacificador. O Poder Judiciário é um solucionador. Pacificação você só tem quando você leva as próprias partes, principalmente quando elas têm uma relação duradoura e contínua na vida. Só haverá pacificação se elas próprias resolverem o seu conflito. E isso só acontece com consenso. Eu agradeço. Muito obrigado, minha querida Kaline. Gostaria de ter a oportunidade de deixar falando por mais tempo, mas o tempo urge. Antes de encerrar, só queria fazer uma colocação, tanto para a Ana Luísa quanto para a Kaline, porque eu penso o seguinte, eu penso que o movimento da autocomposição, da arbitragem, ele vem de muito tempo, ele está relacionado ao acesso à justiça, né? Desde Mauro Capelletti com as ondas de acesso, professor Frank Sander lá de Harvard, todos com o estudo voltado para o acesso à justiça e para meios alternativos de autocomposição. A gente tem leis no Brasil que tratam da autocomposição no âmbito do poder público, mas reforçando o que você falou, Kaline, eu acredito que o nosso principal obstáculo nesse campo é o nosso próprio público interno. É a própria administração pública, em todas as suas facetas, em todas as suas nuances, a Advocacia Geral da União e a administração pública como um todo. Eu já tive a oportunidade, Ana, de trabalhar num processo em que analisava a possibilidade de fazer arbitragem, uma arbitragem milionária. A Isabel e o Zé Roberto estão aqui, conhecem esse processo. É um processo que, enfim, estava relacionado com o Porto de Santos. Essa ação judicial estava tramitando na Justiça Federal e eu ficava olhando, assim, imaginando o juiz competente por essa ação judicial. E pensando, meu Deus, que competência, e não faço nenhuma crítica aqui à competência, ao preparo do juiz, mas para analisar um processo como esse, milionário, complexo, que envolvia questões de engenharia de portos e questão extremamente complicada, e nós tínhamos dentro da casa uma sombra, uma desconfiança sobre vamos entregar esse processo a uma arbitragem? Por que não? Por que não, ministra? Isso foi feito, a arbitragem foi feita e o árbitro considerou que a União tinha razão em relação à empresa. Mas eu fico imaginando, e se ele considerasse que a União não teria razão? Os abutres sempre falam, tá vendo aí? Não deveria ter feito arbitragem. Eu já trabalhei na parte da centrais de negociação na AGU, e as pessoas acham que a autocomposição ela só serve quando ela é favorável 100% à administração pública. E não pode ser encarado dessa forma. A gente precisa dar cor a essas tantas leis que existem no Brasil sobre autocomposição. E aí eu faço uma autocrítica em relação à atuação da Advocacia Geral da União. A gente não pode olhar para isso com o mesmo olhar de quem analisa um processo administrativo qualquer. E não adianta a gente cobrar do judiciário uma postura mais maleável em relação aos processos judiciais, enquanto nós aqui dentro não exercemos se não o judiciário multiportas, mas a administração multiportas, que tem capacidade de fazer uma arbitragem e concordar e entender que do ponto de vista estratégico é melhor que seja assim, reconhecer o direito do cidadão sem precisar levar esse processo para o judiciário.
que é um pouco que a Lei 13.140 pretende, mas, enfim, eu sinceramente acredito que a solução ela não está na espera de uma lei que possa nos dar o conforto necessário para a gente tomar posse das soluções dos nossos próprios problemas, como você bem falou. A gente precisa dar cor e dar vida a essa iniciativa. E isso só é possível com pessoas como você, Kaline, que tem uma visão aberta sobre o que é resolver os problemas da administração pública. São iniciativas como as centrais de negociação, são iniciativas como o NEA, que é o nosso núcleo hoje de arbitragem, dedicado especificamente à arbitragem. E se não for dessa forma, a gente vai perder mais uma geração discutindo que a lei não nos dá essa possibilidade, ou que é melhor deixar para o judiciário, que é falho como todas as circunstâncias da vida, como todas as situações e todas as atuações profissionais e humanas, e a gente vai perder a oportunidade de avançar. Eu acredito que a AGU está num caminho, mas existe realmente um caminho ainda muito grande para a gente seguir. Perfeito. Tá bom, gente? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, convidá-los a vir à tarde. Teremos painéis muito instigantes, com presença de ministro do STF, seguindo a homenagem à ministra Nancy Andrighi. Nós voltaremos às 14 horas, tá certo? Muito obrigado.